Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal que também está lá no YouTube, sejam bem-vindos. Hoje nós teremos nossa receita para você que gosta de coisas práticas, fáceis de preparar, né? Então, boa noite, seja bem-vindo. E quem está falando aqui é a Argélia, moro aqui em Curitiba, sou apaixonada por esses produtos, né? E realmente faz parte da nossa vida. Eu sempre falo, quando a gente começa, cresce, né? E logo que depois você tem aquele hábito de comer pão, café pela manhã, né? E aqui em casa, o nosso hábito, a gente incluiu o shake como um café da manhã saudável. Então, já desenvolvo essa atividade, já conheço os produtos há 20 anos, né? Desenvolvo essa atividade há uns 17 anos. Eu conheci através do Yamada, então a gente já casado há 15 anos, então nosso café da manhã todos os dias, independente de onde nós estamos, nosso café da manhã é o shake, né? Então acaba sendo prático, fácil de preparar. E aí, sempre cliente me pergunta como fazer um café da manhã rápido, né? Então, esse aqui foi o meu resultado. A gente sempre busca estar melhorando, né, o nosso corpo. Então, eu sempre fui magra, não tinha o hábito de fazer atividade física. Em 2003, eu já utilizava os produtos há um tempo, né? Mas foi quando a gente decidiu a estar mudando nossa alimentação, então fazem 10 anos que realmente eu faço atividade física quase todos os dias, lógico, respeitando, né, os dias que não é, que você tem que descansar também, então sempre acompanhado de um profissional, alguém que te oriente, né, para você não lesionar, não machucar. E a gente também usa o nosso shake como um pós-treino, que é uma absorção rápida, né, dos nutrientes, então muitas vezes ele é prático também. Você vai ali, faz uma corridinha, faz uma caminhada, você volta com fome, então você pode preparar nosso shake, ele já tem 10 gramas de proteína. E hoje vocês vão aprender uma receita muito rápida de fazer, que você pode até fazer como teu pós-treino, né? Então, muitas vezes você tá com aquela vontade de comer aquele bolinho, né? Aquela coisinha doce, né? Então, aí hoje vai a dica. Como eu falei assim, bolo de caneca. Bolo de caneca todo mundo procura, né? E é fácil de fazer. Então, esse aqui não deixa de ser um bolo de caneca de limão e nós vamos fazer um bolo de caneca de esse bolo de cenoura. Então, muito rápido de fazer. Então, vamos lá. Vamos começar nossa receita. O que a gente vai precisar de um ovo. Então, um ovo. E precisa também de um garfo para bater o ovo, né? Então, o ovo. A gente vai quebrar o ovo. O ovo, ele tem em torno de... Alguns falam 8, 7, 9 gramas de proteína. No nosso shake também tem em torno de 10 gramas, 9, alguma coisinha. Então, assim, se você pensar um ovo mais o nosso shake, já são 10 gramas de proteína. Se você quiser adicionar mais um pouquinho de proteína, você pode. Quiser adicionar também nossa fibra em pó, você pode. Então, um ovo, nós vamos utilizar o nosso shake sabor baunilha. Então, esse aqui é o shake, nosso substituto de refeições. Herbalife lançou um shake vegetariano que não contém glúten, né? E ele a base de soja. Então, nós vamos utilizar, para preparar o shake, são 2,5 colheres.
Então, como a gente vai fazer a calda do nosso bolo, a gente vai utilizar aqui 1,5 colher, coloca assim, 1 colher e mais metadinha, né? 1,5 colher, essa aqui é a nossa colher medida, então a gente equivale a 1 colher de sopa, são 15 ml. A gente vai usar 1,5 colher do Nutrev e 1 colher do nosso shake de baunilha. 1,5 colher do nosso shake de baunilha. E vai misturar. E aí você vai falar, vai ficar muito seco. Então, o que a gente vai adicionar? Vai pegar um limão, não muito grande, né? E vai adicionar metade desse suco do limão. Então, só espremer você aqui, nosso limão. Eu gosto que fique bem forte, né? Aí você pode até colocar um pouquinho mais, espreme um pouquinho mais da metade, se você quiser mais, que fique com um sabor um pouquinho mais forte. Eu não utilizei nenhum tipo de adoçante, nada, apenas o suco do limão, porque o nosso Nutrev, ele já é um pouquinho adocicado, né? Então, o Nutrev é o nosso leite e ele é o nosso substituto do leite. Então, hoje a gente tem aí o Amilcar. Vou convidar o Amilcar para falar para a gente aqui quais são os benefícios do Nutrev para a gente. Deixa eu só, vou finalizar aqui, que eu vou pôr lá no micro-ondas para vocês verem como que ele vai ficar. Eu bati aqui, olha só, ele fica... Se você verificar que está muito líquido, você pode até adicionar a outra, em vez de colocar 1,5 colher do shake de baunilha, você pode colocar as 2 colheres de baunilha e depois usa a metade para você fazer a cobertura. E nós vamos usar o nosso fermento em pó instantâneo, né? Royal, sei lá, a marca que você quiser, né? Royal é a marca. O nosso fermento instantâneo aqui, eu vou utilizar a parte maior de 2,5. Então, a colher que a gente utiliza para fazer o chá tem a parte menor e a parte maior. Então, eu vou usar essa parte maior de fermento Royal. E vou misturar aqui. Então, o fermento é o último que eu coloco, porque ele já vai dar aquela crescidinha, né? Olha só. Vou pegar um recipiente aqui. E assim, se você quiser, você também pode adicionar 1 colher de sopa de óleo de azeite de oliva ou de óleo de coco, né? Para ele ficar um pouquinho mais úmido, né? Porque a gordura ela dá aquela umidificada. Então, eu não adicionei aqui e olha só, deixa ele paradinho um pouquinho, ó, ele já começa a crescer. E aí você pode pôr numa caneca. Eu tenho esse potinho aqui, ó, que eu acho ele muito prático de fazer. Aí eu vou colocar aqui e vou levar ao micro-ondas por 1,5 minutos. Enquanto isso, o Amilcar vai falar aqui para a gente dos benefícios do nosso Nutrev. Boa noite, Amilcar. Boa noite. Então, o pessoal que está aqui, o pessoal que está no YouTube e o pessoal que vai assistir depois no YouTube. Olha, um dos maiores benefícios do Nutrev, para mim, vou falar também de outros, tá? É que ele é naturalmente sem lactose. O meu queixo caiu há uns anos atrás, quando eu tive uma aula com a doutora Jaqueline Barros, nutricionista, que ela disse assim para mim: você sabia que o seu leite sem lactose tem lactose? Eu disse: não, está escrito sem lactose. Não, ele tem lactose, só que ele tem lá uma substância química para você não sentir os efeitos da lactose. Então, só isso já vale
o Nutrev, e aí com a Argélia e as outras pessoas, a gente foi substituindo em todas as nossas receitas o que a gente usava, o leite de vaca, como diz o professor Davi Menezes, é um leite de outro animal, né? Pelo Nutrev. E a gente descobriu que o Nutrev serve para substituir o trigo integral, o amido de milho, né, que é comumente chamado de maisena, e o leite não tem fibras. O Nutrev, ele tem fibras que melhoram a nossa flora intestinal, que hoje tem um nome chique, né, que é microbiota. Então, na prática, pode ser que a sua barriga funcione melhor ou até diminua de tamanho, né, porque vai ter lá as bactérias positivas. E, gente, ele é também, pelo menos na minha cidade, ele custa menos do que o leite, entre aspas, né? Leite de vaca sem lactose. Porque um pacote de Nutrev dá para até... Olha, mostra aí o pacote, se der, Angélia, por favor. Um pacote de Nutrev dá para fazer até 5,5 litros de leite, se a gente for transformar ele em líquido. E dá para fazer muita receita, muita coisa boa mesmo. Tá bom? O resumozinho, Rogério? Isso aí, com certeza. Então, o Nutrev, ele tem 672 gramas e eu sempre falo, o preço realmente vale muito a pena, porque ele já tem todas as vitaminas, todos os minerais, né, que a gente precisa. Não é que no leite não tenha, né? Mas a gente não sabe, né? Assim, o que a gente sabe que tudo que está escrito no rótulo dentro do nosso produto ele tem, porque passa por todo um processo e tem toda uma certificação. Então, disso a gente não tem dúvida. Então, agora eu vou só deixar esfriar aí o nosso bolinho, né? Olha só, vou tirar lá do micro-ondas, mas aqui eu tenho um que eu já tinha feito antes. Como que ele fica fofinho, olha, bonitinho. Esse daqui é o nosso bolo de limão. E aí, a gente vai fazer a cobertura dele. Para fazer a cobertura, o que a gente vai utilizar agora? A gente usa 2 colheres aqui para a gente preparar, né? A sugestão da Herbalife são 2,5 colheres, 32 gramas do nosso leite de Nutrev para uma porção de 250 ml. Então, como a gente utilizou para ele entrar como no nosso substituto de refeição. Como a gente utilizou 1,5 colher lá, agora nós iremos utilizar 1 colher para fazer a cobertura, 1 colher do Nutrev e a gente usou 1,5 colher do nosso shake. E aqui para a cobertura nós iremos utilizar 1 colher. E aí a gente vai colocar água. Se você quiser, você pode colocar mais um pouquinho do suco de limão, né? Aqui se pode, ó, eu vou colocar água ambiente porque essa água ela tá ambiente, mas eu prefiro água quente para dissolver, sabe? Você vai fazer uma pastinha aqui e pode colocar uns pinguinhos, se quiser, do nosso suco de limão para ela dar aquele gostinho, ficar um pouquinho só. Você vai estar misturando, vai colocar um pouquinho de água, que ele fique bem pastoso, mais para líquido, né? Mas não muito, muito. Ó. Quanto de água certo vou colocar? Você tem que ter aquele dom de cozinheira, mesmo não sendo cozinheira, entendeu? Olha só, ele tem que ficar bem cremosinho, ó. E ontem eu fiquei pensando, imagina se você cortar esse bolinho ao meio, depois se deixa ele gelando na geladeira, fica uma delícia. E agora eu vou colocar aqui, fazer a cobertura aqui. Argélia, a calda vai ter a quantidade de água para ficar parecida com a calda de bolo mesmo, né? Uhum. Eu pensei, imagina se você rechear ele, né? Vai ficar mais molhadinho, olha só. Coloquei aqui, agora eu vou espalhar ele aqui pelo ladinho.
É muito prático de fazer, você está com aquela vontade de comer aquele bolo, você passa na padaria, vê tantos bolos lá, né? Às vezes eu entro só para dar uma olhada, assim, né? O olho se alimentar. E aqui você pode fazer e comer sem culpa nenhuma. Olha só, nosso bolinho. E agora, o que eu fiz? Eu peguei um limão. Você pode até utilizar o mesmo limão que você vai cortar para você ralar. Eu ralei um outro, mas você pode, aqui, ó, tá raladinho. E agora eu vou decorar ele colocando em cima. Esse aqui é o charme, né? Imagina essa tortinha aqui. Olha só. Não sei se dá para ver. Essa luz aqui está atrapalhando. Olha só. Super bonitinho, né? Então, assim, esse limão ralado dá todo aquele charme, né? Na nossa torta de limão. Então, é muito prático de fazer. Tá prontinho aqui. Agora a gente vai fazer o de cenoura. Cenoura, o procedimento é o mesmo. Olha só que prático, não foi super rápido? Se está com pressa, você vai ali, coloca lá no micro-ondas, e aí, esse aqui já está pronto. Olha só como ele cresceu. Ele está ainda quente, ó. Ele cresce bem. Então, 1 minuto e 30 está lá, está pronto. Você, enquanto ele fica lá, você já pode pegar uma colher do Nutreve, uma colher do shake, mexe, faz a cobertura. Então, ele é muito prático de fazer. E agora nós vamos fazer o de cenoura. Deixa eu só tirar ele daqui, para não... Aqui, ó. Prontinho, olha só. É Então, melhor tirar ele quente ou deixa esfriar para tirar da forminha? eu sempre... É que ela é de vidro, então ela tá bem quente. Eu tiro porque se deixar, ela vai suar, né? Quando ele tá muito quente, daí fica úmido. Então, eu já... Assim que eu faço, eu já tiro. Mas quem tem o hábito de fazer na caneca, né? Então, também é bem fácil. Olha aí, ó. Tá prontinho para a gente rechear. Então, vamos ter vários bolos aqui, né? Amanhã tem degustação de bolo lá no espaço. E olha só, agora vamos fazer o de cenoura. Então, de cenoura, peraí, uma cenoura, eu gosto desse daqui para descascar, eu acho ele muito prático. Então, você vai descascar a cenoura, vai ralar. E assim, a cenoura, muitas vezes, você não tem o hábito de comer, né? Então, é legal que assim você já inclui aí no seu shake. Então, a gente vai ralar aqui a cenoura rapidinho. Ralador aqui. Se tiver um processador, é mais rápido, né? Mas eu acho muito prático. No início, a gente acha difícil porque não tem o hábito, né? Depois que você cria um hábito de você fazer, coisas difíceis você acha que fica fácil, né? Então, essa aqui é uma cenoura média fina, não é muito grossa. Tem cenouras que são bem grandes, né? Então, assim, meia cenoura já tá ótimo. Aqui a gente ralou a cenoura. Vai bater o ovo. Então, é o mesmo procedimento. Um ovo. Única diferença que nesse, nós iremos colocar apenas uma colher de shake, porque a cenoura ela já é úmida. Então, talvez não tenha necessidade de colocar 1,5 aqui. Então, vamos fazer com um shake de baunilha. Não tem o shake de baunilha. Você pode fazer com o shake que você tiver. Que combine com a cenoura, né? Uma de Nutreve. Vou misturar. E aí, eu vou colocar a cenoura. Então, olha, é muito prático de você fazer.
cenoura aqui. Colocar 2 colheres de sobremesa de cenoura ralada. A gente acabou de ralar. Olha só, e mistura. Então, quem tem criança, né, que não gosta de comer legumes, assim, é muito prático. E aí, a gente vai colocar o fermento royal. Fermento royal. Vai colocar para assar. Então, olha, muito fácil de fazer esse bolo de caneca de cenoura, né? E vamos colocar para fazer no potinho. Se o seu ovo ele for muito grande, você vê que vai ficar, a massa está muito líquida, aí você pode colocar 1,5 colher do shake. Ah, não quero fazer a calda. Você pode até colocar as 2 colheres aqui, mas talvez tenha que adicionar um pouquinho mais de água, né? Para ele não ficar muito, para ele misturar bem e ficar bem molinho, né? Olha só, agora eu vou colocar 1,5 minutos lá no micro-ondas, só um pouquinho. Amilcar, fala mais algum benefício do nosso pó nutricional aí? Olha, o nosso pó nutricional, ele é feito, o maior ingrediente dele é proteína isolada de soja. Não confundir nem com soja, nem com extrato de soja. A informação que eu tenho, por exemplo, você precisa de 100 quilos de soja para você fazer 30 quilos de extrato de soja. Inclusive aquela proteína texturizada, que o pessoal chama de carne de soja, que tem no supermercado, etc. E com 100 quilos de soja, você consegue somente 2 quilos de proteína isolada de soja. Então, é só as coisas realmente proteicas da soja, que acabam fazendo bem para a gente. Ajuda a atingir a sua meta de proteína, ajuda a te dar saciedade. Só que ele não é só proteína. Ele é um alimento equilibrado, que é o único shake aprovado pela Anvisa, que você pode usar como refeição. Inclusive, agora, no rótulo do nosso shake de chocolate, que é um shake vegano, tem lá escrito, né? É uma refeição saudável. Então, eu uso, por exemplo, o shake de chocolate com o Nutrev, então eu tenho o meu jantar saudável. E como diz a nossa amiga Renata, lá de São Paulo, que ela tem uma alergia forte, viu, Angélica? Sabia que a Renata Araújo tem uma alergia forte? A lavar panelas à noite. Então, ela faz o shake, não precisa lavar a panela, é super prático, esse é mais um benefício do nosso pó nutricional. Com certeza, é muito prático e às vezes assim, você não está afim de sujar a panela, mas você está afim de mastigar, né? E aí você pode fazer o nosso bolo, né? Muito prático de fazer, 1 minuto e 10 está pronto. E agora a gente vai fazer a nossa calda do bolinho. Então, vamos usar aqui 1,5 colher do nosso shake de baunilha e 1,5 colher do nosso Nutrev, 1,5 colher do nosso Nutrev. E vamos colocar água para misturar, para a gente fazer a calda. E, olha só, agora, muito prático, né? Se você pode deixar na geladeira, ele fica geladinho, é muito gostoso. Então, esse daqui vai dar uma quantidade um pouco maior. Sempre que a gente faz, que nem você vai fazer um shake líquido e você está com vontade de comer aquele docinho depois, você pode pegar 1 colher do nosso shake com 1 colher do Nutrev e fazer esse creminho aqui e faz a borda no copo, né? Tem gente que fala... Eu falo borda, tem gente que fala... Eles usam outro nome, esqueci agora. Você faz ao redor do copo para decorar nosso shake.
Então, vou pegar aí o nosso bolo para a gente decorar. Olha só, ela ainda pode ser um pouquinho mais fina aqui, por um pouquinho mais de água. Aí você mexe, ó. E se você deixar o bolinho na geladeira, ela vai ficar assim mais durinha, sabe? Aí fica mais crocante. Vou pegar o outro bolo lá para a gente... Olha só, nosso bolo de cenoura. E eu esqueci até de colocar, mas dá para colocar as nossas gotinhas de chocolate, né? No nosso bolo, na massa, que daí vai ficar um bolo de cenoura com gotas de chocolate. Está muito quente. Olha aqui. Vou tirar. Cuidado para não queimar. E tá muito quente. E agora a gente vai colocar aqui nossa calda. Eu acabei esquecendo de colocar as gotas de chocolate, mas você pode colocar na massa. Eu já vou mostrar um que eu fiz ontem, como que ele ficou, com as gotinhas que dá um saborzinho, né? Então, eu também não uso açúcar, não uso nenhum adoçante, porque o nosso shake, ele já contém, né? O açúcar... Frutose. 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 Não tem sacarose, não tem açúcar branco. Então, esse que é a diferença. Olha só, como aqui... Diabético ou pessoa com limitação de glicose pode usar, sem problema. Aqui a gente tem mais calda, né? Vai ficar mais gostoso ainda. Olha só. E aí eu vou colocar o quê? Umas gotinhas de chocolate aqui em cima. Você pode comprar, sabe aquela vontade de comer um chocolatinho? E aí vou decorar com uma cenourinha. Aqui, ó. Olha que fofinho que fica. Tem gente que não liga, né, para detalhes, né? Mas um detalhezinho já muda todo o sabor, né? Então, ó, quiser colocar umas gotinhas de esse aqui, chocolate meio amargo, você pode comprar nessas lojinhas de produtos naturais. Se você não quer comprar um pacote inteiro, eles vendem por quilo, né? Você pode comprar, aqui em Curitiba é 50 gramas o mínimo, né? Então, olha só, esse aqui é nosso bolo de cenoura. Como ficou bonitinho. E esse daqui foi o que eu tinha feito ontem. Estava na geladeira, ó. Eu fiz com as gotas de chocolate ali no meio. E deixei na geladeira. Daí, olha a calda. Ela ficou geladinha, ficou bem coladinha aqui no bolo. Ficou uma delícia. Ficou super úmido, porque a cenoura, ela já deixa, né? Ele mais úmido. De limão pronto. Só tem o que a gente fez agora, porque o outro ele já foi degustado, né? Para a gente ver se realmente ficou bom, né? Então, olha só, ele fica bem consistente, sabe? De manhã, às vezes você tá com vontade de comer aquela coisinha doce depois do café. Você até pode tomar o shake e cortar uma fatia bem pequena, né? Do nosso bolo, se faz um shake com... diminui um pouquinho, olha só. Aqui, ó. Ele dá até para você cortar em fatias, se você quiser, olha só. Então, um bolinho vai dar em torno de umas 6 fatiazinhas assim, ó. Porque aqui tinha metade, que a outra metade, lógico, eu já tinha degustado, né? Para ver se realmente tinha ficado muito bom. E eu adorei. Então, eu achei receita super fácil de fazer. Às vezes, teu cliente está com pressa, né? Pode fazer ali na caneca, quer mudar, fazer um detalhezinho, né? Olha só, fica muito fofo. Aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Então, é super rápido, né?
fala assim, em menos de 10, receita em menos de 10 minutos. Isso daqui você consegue fazer, muito prático de fazer e fica super gostoso. E pode deixar na geladeira que não vai estragar, né? Então, nossa receita de hoje foi essa. E semana que vem nós teremos mais uma receita, né, Cris? Que será uma receita, um bolo de chocolate sem farinha. Agora nós temos nosso shake novo também, né, de chocolate, sem nosso shake vegano. Então, vai ser nossa receita com um bolo de chocolate recheado ainda. Quem estará fazendo vai ser a Juliana Cossi, lá do interior de São Paulo. Ela vai vir mostrar essa delícia para a gente. E a gente te espera. A gente tem novidades logo, logo, onde nossas receitas estarão, mas a princípio continuam lá no Telegram. Pergunta para a pessoa que te convidou. Lá tem todas as receitas que a gente já fez. A gente tem um canal no YouTube, se chama Canal Legacy Team Herbalife. Você clica no sininho, coloca lá notificações, porque se o seu celular tiver o aplicativo do YouTube, quando a gente vai começar a receita aqui, você já vai receber uma notificação. Então, se você esqueceu, não tem problema, vai te lembrar lá na mensagem, né? Então, a gente gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Faça o bolo, marque a gente, nosso bolo de caneca. Vou postar as receitas lá. Obrigada, pessoal do YouTube. Obrigada a todos. Obrigada a Milker pela compartilhar com a gente todos os conhecimentos. Obrigada, Cris. Boa noite a todos. E façam o bolo aí. E ótima noite. Ótima noite. Super fácil. Obrigada.